depois aqui o nosso professor John Bergsma, no seu livro muito pessoal, como dizias, né, Gonçalo, de conversão ao catolicismo, passa aqui para uma outra passagem, para outro tema, que para ele lhe abriu os olhos. Não foi o único, mas tudo isto foram vários episódios de abrir de olhos, que tem a ver com o facto de que os católicos consideram Nossa Senhora como corredentora da humanidade. E o John Bergsma comenta no seu livro que isto fazia muita confusão, não é? Ou seja, qualquer coisa que fosse confundir Nossa Senhora com o papel salvífico de Jesus, para ele era uma invenção de católicos, não era uma coisa que não fazia qualquer sentido, não é? Exato. Mas houve aqui uma passagem que mudou um bocadinho a visão dele em relação a isto, não é? Portanto, tem a ver aqui também com o próprio São Paulo. E vamos ler então isso, Gonçalo. Queres ler então isso? Vamos ler essa passagem. Então, Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Exato. Ele diz assim: de facto, todos os que se deixam guiar pelo Espírito, esses é que são filhos de Deus. Vós não recebestes um Espírito que vos escravize e volte a encher-vos de medo, mas recebestes um Espírito que faz de vós filhos adotivos. É por ele que clamamos: Abba, Pai. Esse mesmo Espírito dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, também somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, pressupondo que com Ele sofremos, para também com Ele sermos glorificados. Portanto, isto é a primeira passagem, mas depois há aqui outra que eu penso que ainda é mais explícita neste sentido, não é? Que é da carta aos Colossenses, da primeira carta aos Colossenses, não é? Sim. Diz: agora alegro-me nos sofrimentos que suporto por vós e completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja. Portanto, e que linguagem é esta, não é? Completo na minha carne o que falta, mas falta alguma coisa às tribulações de Cristo, não é? Pois. E aqui a ideia é que, ou seja, embora não falte nada, não é? Embora os sofrimentos de Cristo sejam suficientes para nos dar a graça da salvação, não é? Nós, ao unirmos-nos a esse sofrimento, nós estamos a ser corredentores. Deus quis que nós fôssemos participantes também nessa ação salvífica de alguma forma, não é? Portanto, embora o sacrifício já tenha sido perfeito, nós podemos juntar-nos a ele e ser corredentores junto com ele. E não há participação na glória sem participação no sofrimento, não é? No fundo está aqui claro na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, não é? Pressupondo que com ele sofremos, para também com ele sermos glorificados. É muito interessante isto, portanto, no fundo, não há aqui nada de estranho nem de invenção católica. Aqui, no fundo, tudo isto é fortemente bíblico. Nós, cristãos, completamos o que falta quando nos unimos na tribulação do que Cristo sofreu, não é? Quando nós sofremos e pelas nossas boas obras cooperamos na redenção. É preciso também explicar que, quer dizer, quando falamos aqui em sofrimento, não é? Acho que se calhar podíamos falar em duas situações em que o ser humano pode sofrer. Uma, com o efeito do pecado, não é? Nós, quando pecamos, sentimos na pele o sofrimento do pecado. Não é bem isso, não é? Aqui o que se está a dizer é, quando nós fazemos o bem e sofremos ao fazer o bem, tal como Jesus sofreu ao fazer o bem, então, naturalmente, é aí também que nos estamos a unir ao sofrimento de Jesus, e isso vai-nos também unir a Ele na sua glória. Sim, e isto pode ser uma coisa tão simples como ter que levantar cedo para ir trabalhar, não é? Quer dizer... Por exemplo, não é? Fazer o nosso dever. Nós, para fazermos o nosso dever, às vezes custa, não é? Às vezes não apetece, mas é algo interessantíssimo. Se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, indicado pelo anjo antes de ter sido concebido no seio materno. Quando se cumpriu o tempo da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo o primogênito varão será consagrado ao Senhor. E para oferecerem, em sacrifício, como se diz na lei do Senhor, 2 rolas ou 2 pombas. Ora, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava nele. Tinha-lhe sido revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ter visto o Messias do Senhor. Impelido pelo Espírito, veio ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus, a fim de cumprirem o que ordenava a lei a seu respeito. Simeão
tomou-o nos braços e bendisse a Deus, dizendo: Agora, Senhor, segundo a tua palavra, deixarás ir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação que ofereceste a todos os povos, luz para se revelar às nações e glória de Israel, teu povo. Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que se dizia dele. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Este menino está aqui para a queda e ressurgimento de muitos em Israel e para ser sinal de contradição. E uma espada trespassará a tua alma. Assim, hão de revelar-se os pensamentos de muitos corações. Portanto, Bernardo, estamos aqui, lemos esta passagem ainda um bocadinho comprida, não é? Estamos aqui de volta ao nosso tema de Nossa Senhora, e esta passagem um bocadinho comprida, a parte fundamental está no final, não é? Mas foi um bocadinho para termos o contexto dessa situação, não é? E porque é sempre bonito ler esta passagem, não é? Das coisas, dos trechos que eu gosto mais em todo o Novo Testamento, é lindíssimo. Portanto, estamos aqui no Evangelho de São Lucas, não é? Portanto, Maria e José levam Jesus ao templo para o apresentarem, e temos aqui Simeão que está à espera no templo e que lhe disseram que ele ia ver a salvação dos povos, não é? O Espírito Santo revelou-lhe isso, e ele faz esta profecia. Ele não morreria sem ver a glória de Israel. Exato, e ele faz esta profecia que à primeira vista é assim um bocado complicada, não é? Uma espada trespassará a tua alma. Imagina uma mãe ouvir isto quando vai levar o filho ao templo, não é? E já agora aqui um pequeno detalhe, isto é São Lucas, não é? Portanto, provavelmente, não temos certezas disto, não, mas provavelmente esta narrativa foi transmitida ao evangelista ou por Nossa Senhora ou por alguém próximo de Nossa Senhora, porque no fundo quem estava presente para testemunhar estes acontecimentos só poderia ser o São José ou Nossa Senhora, não é? Exato, São José teria morrido bastante antes, não é? Portanto, no fundo, temos aqui uma tradição muito antiga. Não estava nas bodas de Canaã, não é? Uhum. Temos aqui uma tradição muito antiga que provavelmente terá sido a própria Nossa Senhora a revelar ao evangelista ou então alguém próximo dela que o terá feito. Sim, mas é como diz o Gonçalo, muitas coisas em Lucas são assim, não é? Principalmente no início. Mas aqui o velho Simeão que servia no templo, não é, à espera deste momento de culminar da sua vida, não é? Dá-lhe aqui uma notícia que tem um sabor doce e amargo ao mesmo tempo, não é? Por um lado é a luz das nações, por um lado é a glória de Israel, por outro lado é uma pessoa que vai ser a queda e o ressurgimento de muitos em Israel e que vai ser um sinal de contradição e ela vai sofrer muito, não é? Sim, uma espada trespassará a sua alma. Sim, e pegámos nesta citação aqui um bocadinho em linha com a última coisa que dissemos antes do intervalo, não é? Que estávamos a ver esta questão do Bergsman se ter deparado com a questão dos católicos verem Maria como corredentora, não é? E vimos que parte do motivo pelo qual isto é assim vinha também de São Paulo, não é? Por ele falar precisamente da participação nos sofrimentos de Cristo, não é? E estamos aqui a ver uma situação clara, não é? Em que está em que Simeão profetiza que Maria vai participar de uma forma bastante dolorosa nesses sofrimentos, não é? Uma espada trespassará a tua alma. Agora, antes de explicarmos isto um bocadinho melhor, há aqui uma peça que tu gostas muito, não é? E se calhar vais querer comentar Sim, que nós vamos colocar na descrição para quem quiser ouvir, não é? Aqui é difícil encontrar uma expressão artística tão fantástica. Isto é um bocado subjetivo, mas uma das minhas peças preferidas de música coral é do compositor Estónio Arvo Pärt e é uma peça precisamente dedicada aqui ao Cântico de Simeão. Encontra-se esta peça facilmente, procurando no YouTube. A peça chama-se Nunc Dimittis, que no fundo vem diretamente do texto latino da Vulgata, portanto neste capítulo 2 de São Lucas, no versículo 29, nós lemos precisamente no latim da Vulgata: Nunc Dimittis servum tuum Domine, secundum verbum tuum in pace. No fundo é como há bocadinho estavas a ler, não é, Gonçalo? Agora, Senhor, segundo a tua palavra, deixarás ir em paz o teu servo. Portanto, o Nunc Dimittis é o título desta peça, que no fundo ela naturalmente foi musicada de muitas e muitas formas ao longo dos séculos, mas para mim a mais espetacular é a peça de Arvo Pärt, que é uma peça, salvo erro, do ano 2001, portanto é no fundo música sacra contemporânea ainda, tem 23 anos de idade já a peça, mas pode ser contemporânea claramente.
Exato, contemporânea depende de quem é a pessoa, não é? É um bocadinho. Não, mas, um bocadinho. Mas, ia dizer já agora um bocadinho para contexto, a Vulgata era a antiga tradução oficial da Bíblia para latim, feita por São Jerónimo, não é? Entretanto, existe uma nova que é a Neo-Vulgata, mas este texto da Vulgata foi de uma importância gigante e muita devoção da Igreja ao longo da história vem precisamente da maneira como, das palavras que foram escolhidas nesta tradução inicial. É um texto de uma importância histórica tremenda. E o Arvo Pärt, que escolhe várias línguas para as suas peças, ele conviveu muito tempo na Alemanha, também tem muitas peças em alemão, mas nesta peça em concreto escolheu o texto de latim da Vulgata, e uma coisa que eu recomendo a quem gosta de música sacra é, enquanto ouve a peça do Arvo Pärt, ter ao lado o texto latino de São Lucas, capítulo 2. E o texto em português provavelmente ajuda também. Ajuda, mas como o texto já é conhecido, pelo menos se a pessoa ler o texto em português, fica com a história, com a narrativa em português na memória, não é? O que é extremamente bonito é ver como é que o compositor histórico, como é que o Arvo Pärt musica todos estes momentos, porque cada palavra tem uma expressão musical única e incrível. No fundo, a pessoa fica impressionado com o facto de que o compositor utiliza mesmo o texto para as suas notas musicais. Não está ali, o texto não é só uma coisa para enfeitar, não é? No fundo, a música está ao serviço do texto, o que é uma coisa incrível. E recomendamos muito esta experiência auditiva, porque é espetacular, acho que vão ficar fãs desta peça. E pronto, e foi a secção cultural do Café Secção cultural do Café. Nós não temos... Também temos esta parte, não é? É importante. Não podemos prometer que seja muito frequente, mas olha, cá vai. De vez em quando acontece, não é? Filmes, músicas, isto tem dias, não é? Tem dias. Mas pronto, ou seja, este Cântico de Simeão é aqui uma das passagens bíblicas fundamentais aqui para esta questão e que revela a intensidade, não é, com que Maria participou nestes sofrimentos de Cristo, que a partir de São Paulo se entende que de alguma forma nos unem, não é? E se entende que Maria participou com tal intensidade nestes sofrimentos que o seu papel de corredentor é muito mais importante do que qualquer um de nós, não é? Sim, e há pouco estávamos a dizer que a pessoa pode sofrer quando peca, ou pode sofrer pelo bem que faz, ou pelo mal que suporta, não é? E Nossa Senhora aqui, como não peca e não pecou, como é sem pecado, o sofrimento de Nossa Senhora é um sofrimento ao mesmo tempo derivado do bem que ela faz e do mal que ela suportou. Portanto, no fundo é um sofrimento muitíssimo valioso, não é? Não há aqui uma pinga de sofrimento por culpa sua, não é? Isso é que Sim, é extraordinário, não é? Mas o que aconteceu aqui é que, com base nestas passagens, o Bergsma percebeu que, ok, se calhar esta visão de Nossa Senhora como corredentora não é assim tão estranha ao contexto bíblico, não é? Até uma visão bastante natural. Sim, nós vimos que São Paulo defende precisamente isso, não é? Defende precisamente que o sofrimento dos fiéis permite-nos participar também da glória de Cristo, não é? No fundo, Nossa Senhora não está a fazer outra coisa senão isso, não é? Precisamente compatível e ir em harmonia com o que São Paulo ensina na sua carta aos Romanos. Olá a todos, esperemos que tenham gostado do excerto desta nossa conversa. Se gostam deste conteúdo, não se esqueçam de subscrever, pôr gosto e partilhar. E se quiserem ver o episódio completo, tem o link na descrição. O Café Sem Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.